Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Pedro Kemp comenta os índices de popularidade e as ações do governo federal. Para dizer que esse governo, Jair Bolsonaro, ele é uma farsa. E se continuar da forma como ele vem agindo, vai acabar com o nosso país. Vai ser um desastre muito difícil de ser consertado daqui para frente. O homem abre a boca e só fala besteira. E a Bolsa de Valores fica nervosa, agitada. O dólar, da mesma forma. Uma palavra dele causa um estrago na economia. O setor do agronegócio, deputado Coronel Davi, está pé da vida com esse governo. A China está parando, né? Nosso deputado Londres, que tem o apelido de chinês, inclusive, né? Olhei para ele e lembrei. A China, deputado Londres, o principal parceiro comercial do Brasil, está saindo, indo para os Estados Unidos. Para quem nós vamos vender a nossa soja, a nossa carne? O setor do agronegócio está preocupado. A ministra Tereza Cristina está preocupada, quer conversar com a China agora, porque o presidente vai para os Estados Unidos, abaixa as calças, é isso que aconteceu com essa viagem agora. Abaixa as calças, as cuecas, abaixou tudo para o presidente Donald Trump. O cara quis fazer bonito. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, e o filho dele atrás dele, com o celular, tirando foto, para colocar no álbum da família. Olha, nós fomos à Casa Branca. Que bonito. Chegou na Casa Branca e entregou o Brasil na bandeja para os Estados Unidos. Um governo entreguista, falando agora nós temos uma outra relação com os Estados Unidos. O que ele fez? Ele falou que americano pode vir para o Brasil e entrar sem visto, sem o princípio da reciprocidade. O brasileiro que for entrar nos Estados Unidos vai precisar de visto. Aí, para completar a barbaridade que ele fez, ele fala que o turista brasileiro ele vai com segundas intenções para lá. Ora, esse presidente da República, ele é uma vergonha internacional. Ele é uma vergonha internacional. Basta ler as manchetes dos jornais da França, da Europa toda e dos próprios Estados Unidos. Eles estão tirando sarro do presidente, que é um bobo da corte que nós temos aqui no Brasil. Vossa Excelência, quando o pode fazer agora, nesse momento mesmo, quando deixar a Assembleia Legislativa, Vossa Excelência pode ser roteirista de filme. Que Vossa Excelência começou narrando alguns fatos de filme de mistério, de suspense, mas de pura fantasia. E logo depois, Vossa Excelência já foi para um filme de sexo explícito, quando disse que o nosso presidente abaixou as calças e as cuecas para os americanos. Baixou tudo. Vossa Excelência realmente tem uma capacidade de produzir situações que dariam bom filme. Bom filme de fantasia, bom filme desse outro aí que eu falei. Mas eu respeito Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando fala, e principalmente quando critica a reforma da Previdência, sabe que o presidente do seu partido, na época, o Lula, tentou fazer uma reforma da Previdência e foi vencido pelos pedidos dos sindicatos, das lideranças sindicais, e fez uma reforma bem pouquinha.
A Dilma, coitada, infelizmente não conseguiu realizar aquilo, mas defendeu com muita efusividade a reforma da Previdência aqui no Brasil. Então, eu noto em Vossa Excelência e respeito muito as posições do senhor, deputado Pedro Kemp, mas eu vou defender com firmeza as intenções boas do governo do Jair Bolsonaro, porque serão, com certeza, decisivas para que o Brasil possa tomar o rumo do desenvolvimento, esquecer a quebradeira causada pelos 13 anos de denúncias, punições e condenações produzidas por integrantes do seu partido, mas nós vamos seguir confiantes. Queiroz, a polícia está cuidando. Vossa Excelência vai ver que o Brasil vai crescer. E foi tão ruim essa ida do Jair Bolsonaro à América, que o senhor está desprezando, que o Brasil, depois de muito tempo, conseguiu o apoio decisivo dos Estados Unidos e finalmente vai fazer parte da OECD, coisa que o PT não conseguiu fazer, que a Dilma tentou, e o Jair Bolsonaro, nos seus primeiros 3 meses, com o apoio dos Estados Unidos, consegue esse avanço. Esse avanço vai trazer desenvolvimento, vai equilibrar a economia e nós vamos voltar a ser um país pujante. Permita-me uma parte. Permito, deputado Capitão Contar. Pedro Kemp. Vamos parar um pouco de criticar o governo e vamos trazer aqui medidas positivas para o nosso país. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de ficar falando de passado, vamos falar de futuro. Vamos falar de ordem e progresso. Ontem, a Bolsa de Valores bateu 100 mil pontos. Sabe o que isso representa, nobre deputado Pedro Kemp? Que a economia está reagindo. E a economia reagindo, o empresariado vai poder contratar mais, as famílias vão poder ter mais renda. E isso, naturalmente, atingirá todos os brasileiros. Não se trata apenas de querer julgar um governo que mal fez 80 dias. Obrigado, deputado Capitão Contar. Vossa Excelência defende aqui os militares, eu defendo os trabalhadores. Eu defendo os trabalhadores. Zé Teixeira fala sobre as alíquotas da energia elétrica no Estado. Eu faço uso da tribuna porque participamos aqui várias reuniões, audiência pública na Câmara, audiência pública em várias localidades do Estado de Mato Grosso do Sul, debatendo sobre o valor das contas da energia elétrica, Energisa, no Mato Grosso do Sul. Depois de tantas reuniões, de tantas conversas, de tantas denúncias, de tantas ações contra as contas, a Agência Reguladora de Mato Grosso do Brasil, a ANEEL, esteve aqui numa grande reunião onde participou vários empresários, deputados, e a conclusão foi o seguinte: o diretor-geral da ANEEL, André da Nóbrega, explicou que a Energisa tem a 37ª tarifa de energia mais barata do país e a menor da região centro-oeste. Além disso, atribuiu como principal desafio o que intitula o tripé da desoneração: o custo da geração, os tributos do ICMS, o subsídio bancário da conta de luz, são fatores que influem diretamente no valor final da tarifa. Porque todas as explicações que nós ouvimos aqui, do 100% da tarifa da energia elétrica, 45% é imposto, 30% é geração, 3 e pouco por cento é o transporte da energia até o consumidor e 20% é da empresa que distribui. E eu não estou aqui advogando nada para a Energisa, eu estou apenas lendo o desfecho de uma reunião que a ANEEL, que é quem regula a tarifa de energia no país, veio aqui e fez essa reunião. E depois de tantas discussões, teve a participação efetiva do presidente da FIEMES, Dr. Carlos
Sérgio Longue, a demanda sobre reclamações do faturamento realizada pela AGPEM em convênio com a ANEEL, desencadeada após um grande número de queixas dos consumidores, a análise está em fase final da produção do relatório. Aí conclui o presidente da FIEMES, nessa reunião onde participou a ANEEL, dizendo o seguinte: para o presidente da Federação da Indústria, Sérgio Longue, está muito claro que a energia elétrica do estado de Mato Grosso do Sul está correta. Portanto, precisamos gerenciar melhor o custo da energia em nossas casas, empresas e na área rural. Então, depois de tanta discussão e tantas reuniões, o que ficou claro para quem regula, porque a Energisa ou qualquer outra empresa de energia elétrica do país, ela não coloca o preço. Tem uma agência nacional que regula os valores da energia, e depois de tantas reuniões, o desfecho foi esse, que o custo da energia está em cima de ICMS, geração, transporte, e a Energisa, segundo a ANEEL, não está cobrando nada acima do valor devido e regulado pela ANEEL. Então, eu queria deixar claro a reunião que houve aqui em Campo Grande com o representante da agência reguladora, o senhor André. Cabo Almi comenta a reforma da Previdência dos militares. Sobre a reforma da Previdência, deputado Pedro Kemp, o capitão Bolsonaro, quando era deputado federal, defendia de unhas e dentes os militares. E eu jamais achei que ele iria entregar os pontos para a Câmara e para o Senado, mandando os militares para a reforma da Previdência. Primeiro fala que vai render não sei quantos bilhões, depois diminui para 10. E eu não tenho ainda o texto, deputado Capitão Contar, dessa reforma dos militares, da Previdência, eu não tenho o texto ainda, isso foi ontem. Mas eu quero saber qual que é a vantagem para o soldado e para o cabo. Se mais de 10 bi diminui para 1, quem que vai levar essa vantagem? Eu quero saber. Será que é os generais, os coronéis, com todo respeito ao coronel Davi? Porque a base do militarismo, capitão Contar, é os praças. Eu estou preocupado, sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma vez essa proposta indo para a Câmara e para o Senado, ela não está pronta e acabada. Não está pronto e acabado, não. As emendas surgirão no texto. Quem é que sabe que tipo de reforma da Previdência para os militares vai sair de lá, das casas, do Senado e da Câmara Federal? Quem é que sabe? Então é um risco muito grande. Eu acho que os militares, generais que estão lá no governo com salário duplo, que o general que tem um salário bom, de ministro dobra, vai dobrar o salário. Eu acho que eles deveriam se preocupar mais com essa questão, reforma da Previdência dos militares. Eu acho, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas, eu acho. Concede uma parte? Vou pedir uma parte para Vossa Excelência. Então, eu quero acompanhar essa reforma da Previdência dos militares. Quero acompanhar. Até porque reformas, ou melhor, a reforma da Previdência é sempre dizendo que vai consertar o país. Sempre. Sempre. Eu tenho certeza de uma coisa, do prejuízo para a classe trabalhadora. Agora, onde está o conserto, nós vamos ver depois. Se essa reforma, de fato, vai trazer superávit para o país. Vamos ver depois. Que eu não vi nada do Poder Executivo até hoje que viesse, deputado Pedro Kemp, para resolver o problema do povo brasileiro. Não vi.
Quando a proposta do Executivo é igual aqui, PDV para deixar desempregado. É? Ou não é? Ou esse PDV não é para desempregar? É para desempregar. Aumentar a carga horária. Aumentar a carga horária. É? Cadê os reajustes salariais, correções salariais? Cadê? Pois não, deputado Pedro Kemp, vou permitir a Vossa Excelência. Quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Cabalmi, porque é importante a gente dizer aqui que nós não somos contra a valorização da carreira dos militares, de forma alguma, né? Eu quero dizer que o momento, né, não é esse embutir dentro da reforma da Previdência dos militares, essa revisão da carreira é dar um tiro no pé, porque vai causar, entre as outras categorias, uma insatisfação muito grande. Eu acho assim, o discurso que fizeram até agora foi cada um tem que dar uma cota de contribuição, fazer um sacrifício, né? Aí quando chegar o projeto dos militares, embute lá uma revisão da carreira. Então, vamos fazer a reforma da Previdência dos militares? Vamos, depois ver a carreira, ver essa e de outros servidores também. Professor Rinaldo destaca o Dia Mundial da Água e a necessidade do consumo consciente. Amanhã, senhor presidente, é comemorado mundialmente o Dia da Água. E quando fala em água, nós estamos falando de vida. Eu lamento profundamente, senhor presidente, que nós vivemos em um país, como eu sempre tenho usado essa tribuna, para falar da importância da prevenção. E quando falamos de água, estamos falando também de saneamento básico. E nós moramos em um país que, lamentavelmente, aproximadamente 50% ainda do povo brasileiro não tem o sistema de esgotamento tratado. E nós sabemos que a cada R$1 que se investe em prevenção, nós deixamos ou deixaremos de gastar lá na frente, deputado Vaz, no mínimo 4. Esta é uma realidade nua e crua. Como é difícil mudarmos uma cultura. E a cultura do nosso país é esta, de não se investir em prevenção. Não se investe em prevenção, aí gasta 4 vezes mais na ponta. Isso em todas as áreas da nossa sociedade. Portanto, eu apresentei um projeto de lei, senhor presidente, algum tempo atrás, que se tornou a lei número 4.774 de 2015, que ficou instituído o Dia Estadual de Incentivo à Redução de Consumo, Reuso e Racionalização de Água e Eficiência Energética, a ser celebrado anualmente no dia 22 de março, no estado de Mato Grosso do Sul, com objetivos: primeiro, promover o uso e o reuso racional dos recursos hídricos, com incentivo de atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando assim o máximo de desperdício. Segundo, combater o desperdício de água e de energia e promover a melhoria da eficiência energética por meio da utilização de tecnologias, recursos e de equipamentos disponíveis. E terceiro, senhor presidente, demais membros desse parlamento, senhores e senhoras, disseminar medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos, assim como a despoluição daquelas fontes e reservas que se encontram poluídas ou contaminadas. Uma lei, na ótica de algumas pessoas, uma lei franciscana que não tem tanta importância, mas uma lei, senhor presidente, que se nós colocarmos em prática e o poder público colocar medidas de prevenção, eu não tenho dúvida que nós vamos, de forma didaticamente, educar o povo sul-mato-grossense da importância de otimizarmos esse bem precioso. Bem este, senhor presidente, senhores membros desse parlamento, que de mais de 7 bilhões de pessoas que habitam o mundo, mais de 2 bilhões não usufruem desse bem tão precioso e vital que é a água. Apesar de nos últimos dias nós estarmos até sofrendo com a quantidade de chuvas, que para uns é muito boa e para outros tem causado problemas nas cidades,
por causa justamente das questões ambientais. É importante que a gente saiba que a preservação da água, da natureza, que a gente possa, então, seguindo aí o exemplo da ONU, educar nossos filhos e as nossas gerações para que a gente possa valorizar esse bem precioso. Pelo presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, os números falam por si só. O relatório diz o seguinte: se a degradação do meio ambiente natural e a pressão insustentável sobre os recursos hídricos mundiais continuarem a ocorrer nas taxas atuais, 45% do produto interno bruto mundial e 40% da produção mundial de grãos estarão em risco até 2050. Esta é a avaliação depois de um estudo feito pelo diretor-presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. As populações, senhor presidente, mais pobres e marginalizadas serão afetadas de forma desproporcional, aumentando ainda mais as desigualdades crescentes. O relatório de 2019, isso agora recentemente, fornece evidências da necessidade de se adaptar às abordagens, tanto nas políticas quanto na prática, para tratar de causas de exclusão e da desigualdade, concluiu o senhor Gilbert, diretor-presidente do Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola. Grandes disparidades entre ricos e pobres. Em escala mundial, metade das pessoas que bebem água retirada de fontes não seguras vive na África, como eu disse anteriormente. Na África subsaariana, apenas 24% da população tem acesso à água potável segura e 28% tem instalações sanitárias básicas que não são compartilhadas com outras residências. No mesmo sentido, Renato Câmara também destacou a importância do consumo consciente da água. É um tema fundamental. Fundamental porque nós lembramos da importância da água e dos recursos hídricos apenas quando já aconteceu o problema. A gente lembrar do lago aqui do parque, lembrar dos assoreamentos dos rios, quando um poço, né, da Sanesul é desativado porque a água está escassa. Lembramos da água quando, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a grande maioria de suas águas estão contaminadas. Então, a água, ela vem à tona, a sua discussão, apenas quando existe um colapso, um problema. E o mais importante dos recursos hídricos são antecipar esses problemas, essa discussão prévia. E por isso que aqui nesta Casa de Leis, nós apresentamos na legislatura passada a Semana Estadual da Água, para discutir os recursos hídricos, os encaminhamentos, os problemas, os estudos, as perspectivas para o futuro. E esse ano nós estamos na Semana Estadual da Água e amanhã nós vamos encerrar essa Semana Estadual da Água com o primeiro seminário sul-mato-grossense sobre a água. Nós teremos aqui na Assembleia Legislativa, e aqueles que quiserem participar, só fazer as suas inscrições ou pelo site da Assembleia Legislativa ou aqui no horário do evento, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos uma discussão ao longo de todo o dia. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.